Atenção! As informações a seguir são um complemento para alunos que realizaram treinamento teórico e prático com um instrutor credenciado e são insuficientes para qualificar um trabalhador para a execução de qualquer serviço, sendo obrigatória a avaliação presencial. Muito bem, pessoal, essa aqui é a nossa apostila digital de NR35, trabalhos em altura, para treinamentos executados pela Extrema Vertical, Salvamento Brasil ou Altura Brasil. Aula 1, o que é trabalho em altura? Essa definição aqui está na NR35. Toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde exista risco de queda. Então, aqui, ó, se a gente pudesse resumir em 3 palavrinhas, a definição seria isso aqui, ó, risco de queda, tá? A norma nos dá essa referência de 2 metros de nível inferior, ou seja, os pés do trabalhador a 2 metros do chão. Porém, você que já trabalha na indústria deve ter notado, tem empresas que reduzem esses 2 metros aqui para 1,5 m, 1,20 m, 90 centímetros, ou basicamente, se você subir em qualquer tipo de estrutura que não estiver no nível do chão, você já vai ter que adotar procedimentos para fazer com que esse trabalho em altura aqui tenha critérios mínimos aceitáveis de segurança, tá? Então, alguns exemplos, ó. Trabalho com escada. Você pode observar que esse trabalhador aqui, ele está a menos de 2 metros do chão, ele está aproximadamente 1,5 m do chão. Mas existe um risco de queda presente aqui, tá? Então, não dá, talvez não dê para ver muito bem na imagem, mas eu tenho aqui uma corda que está ancorada aqui em cima, vindo. E nessa corda nós temos um trava-quedas ancorado aqui nesse ponto. Essa corda também faz a ancoragem da escada. E aqui nós temos um talabarte de posicionamento, fazendo com que esse trabalhador possa ficar com as 2 mãos livres, apoiado nos olhares de posicionamento do cinto paraquedista, ficando com os pés apoiados no degrau. Tá? Uma posição bem confortável para se trabalhar. Outro exemplo, trabalhador aqui próximo da platibanda do telhado. Então, nós temos aqui uma linha de vida com um trava-quedas. Esse trabalhador aqui está com um dos pés para fora da estrutura e um pé para dentro. Mas dá para observar, o trava-quedas está totalmente esticado. Né? Vai falar talabarte, trava-quedas. O trava-quedas aqui está totalmente esticado. Tá? A corda totalmente esticada. Então, além de ele estar funcionando como um dispositivo de proteção contra a queda, ele também está posicionando esse trabalhador, porque existe uma força aqui, né, que tem um pouquinho aí de elasticidade da corda, vamos dizer assim, né, mantém esse trabalhador sendo puxado para dentro. Então, digamos que ele desmaie, ele vai cair para dentro, não tem como ele cair para fora porque o sistema está totalmente esticado. Então, a gente vê aqui o uso de um cinto paraquedista completo, mochila de hidratação, capacete, né, uma configuração clássica aí de trabalho em telhado. E aqui nós temos um trabalho em espaço confinado. Geralmente é muito comum a gente ter trabalhos em espaços confinados associados com trabalhos em altura também, seja para deslocamento para cima. Às vezes o espaço confinado é no nível do chão, mas tem que montar sistema de polias com cordas e o operador do sistema precisa estar ancorado porque ele vai estar exposto a uma área com risco de queda. Então, tá aqui, ó. Tem risco de queda? Tem. Nós vamos precisar prever medidas de segurança para evitar que a queda aconteça, minimizando os efeitos dela, tá? Então a gente já vai ver mais para frente, tem layouts onde eu consigo eliminar o risco de queda e tem layouts onde não tem como eliminar o risco de queda, a gente consegue só eliminar os efeitos que essa queda vai gerar para o trabalhador. Então a gente pode ver aqui um tripé montado, né? A boca de visita aqui, e o talabarte duplo sendo utilizado para fazer a proteção, tá? Lembrando, né, é sempre importante que cada gancho esteja ancorado em pontos distintos, porque se você tiver, se por acaso sofreu uma queda e tem uma trinca aqui, uma falha na montagem dessa estrutura que não foi possível verificar a olho nu, esse gancho vai escapar, você vai ter uma segunda chance nesse aqui. Se os dois estiverem presos no mesmo ponto, você não tem a segunda chance, né? Então é sempre bom colocar ganchos em pontos distintos. Então nós temos aqui um exemplo, né? Um exemplo clássico aí de que procedimento devemos adotar na questão de trabalho em altura. Temos a troca de uma lâmpada, tá? Qual que é a condição convencional que seria feito esse trabalho aí?
O trabalhador vem sem proteção nenhuma, sem equipamento nenhum, posiciona a escada, sobe na escada, troca a lâmpada e desce e já era, tá? Então o que acontece? Existe o risco de queda presente devido ao uso da escada. Não foi tomado nenhum tipo de medida, ele simplesmente está sem equipamento nenhum, vai fazer o trabalho todo sem equipamento nenhum. A ideia não é essa, tá? A ideia é que você tenha um planejamento diferenciado pensando no trabalho em altura e no risco de queda. Então esse trabalho tem que ser tratado de uma forma diferente, tá? Quais seriam as possíveis soluções aqui? Um trabalhador segurando a escada utilizando um capacete e o trabalhador que vai fazer a troca da lâmpada também utilizando um capacete. Você pode observar que não tem onde se ancorar, além da escada. Não tem onde se ancorar, não tem ponto de ancoragem. Então aqui é um tipo de cenário onde não faz sentido o uso de um cinto paraquedista, não faz sentido o uso de talabarte, o uso de trava-quedas, porque simplesmente não tem onde se ancorar. Dá até para se ancorar na escada, né? Mas se por acaso a escada tombar, o trabalhador vai cair também. Então, o que a gente fez aqui de uma forma simples, né? Adotar medidas que façam com que esse trabalho em altura com risco de queda tenha uma margem aceitável de segurança. A escada numa altura máxima, onde o trabalhador vai estar posicionado de forma que mais ou menos a cintura dele fique posicionada na altura do último degrau. Ele já vai alcançar a lâmpada. Ele vai estar utilizando o capacete. Quem está no chão está utilizando o capacete também, caso caia alguma ferramenta, alguma coisa, né? Protege a cabeça. Sinalização e isolamento de área. Então, já é diferente, né? Já foram adotadas medidas que subentendem que o trabalho em altura tem risco de queda, portanto, teve uma gestão de segurança mínima para poder ser feito, tá? O trabalho em altura, ele tem um ABC, né, que é uma configuração básica, no qual qualquer um desses itens, o A, o B e o C, se eles estiverem ausentes, você desconfigura a possibilidade de execução desse trabalho por questões aí de não ser tão mínimo necessário para fazer ele. O que seria isso? Nós temos o A, ponto de ancoragem. Geralmente essa ancoragem aqui deve ser escolhida pontos estruturais para fazer a ancoragem. Então, olhares de ancoragem que já foram instalados por um profissional qualificado, capacitado, com conhecimento teórico e prático disso, dimensionado por um engenheiro. Você também pode ancorar num ponto estrutural, tá? Isso tem que ser avaliado geralmente pelo técnico de segurança ou pelo encarregado da equipe que vai executar o trabalho em altura. Depois nós temos aí o elemento de ligação, o que vai fazer o trabalhador estar conectado à ancoragem. Então nós temos talabartes duplos, trava-quedas, linhas de vida, né? Esse seria o elemento de ligação. Talabarte duplo ou trava-quedas para te conectar na linha de vida ou diretamente à ancoragem. E o suporte para o corpo, que é o cinto paraquedista. Nosso equipamento aí, o conjunto todo, né, vai servir como um equipamento de proteção individual. Então, se eu tirar qualquer um desses itens aí, simplesmente eu não consigo ter a proteção mínima para minha queda garantida, tá? Esse é o ABC do trabalho em altura. Existe um probleminha aí que o pessoal confunde excesso por cordas com trabalho em altura. Então você vê alguns instrutores, algumas empresas que vendem treinamento, vendendo treinamento de NR35, que é um treinamento de trabalho em altura, e nas fotos ou na parte prática do treinamento você vê lá os caras fazendo rapel de ponta cabeça, rapel. Quer dizer, é super emocionante, né? Dar uma prática de rapel para um aluno de trabalho em altura, o pessoal gosta, vibra. Mas, no meu entendimento, você não conseguiu atingir o mínimo necessário para qualificar ele. O que um trabalhador em altura precisa? Ele precisa compreender que ele vai utilizar em 100% dos trabalhos ou um trava-quedas ou um talabarte duplo. Então a parte prática do treinamento de trabalho em altura precisa estar associada ao uso de talabarte duplo e trava-quedas e um cinto paraquedista para escalar estruturas, escadas, andaimes, deslocamento em linha de vida vertical e horizontal, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não o rapel. O rapel é excesso por cordas. Muda totalmente o cenário aqui. Então vamos tirar as dúvidas agora falando um pouquinho de excesso por cordas, né? Então, essa definição aqui está na norma, tá? Na NR35 anexo 1 e também na NBR 15595.
Eu dei só uma simplificada aqui para ficar mais fácil de você entender, né? Acesso por cordas é o que? Técnica que utiliza cordas com outros equipamentos para subir, descer ou se deslocar horizontalmente. Normalmente incorporando 2 sistemas de segurança fixados de forma independente. Um servindo como forma de acesso, que é o que vai suportar o peso do trabalhador, o corpo do trabalhador, ou que vai ficar tensionado, digamos assim, né? E o outro como sistema de segurança, que vai ficar totalmente livre, entrando em ação somente quando houver uma queda. Geralmente utilizando um cinturão do tipo paraquedista completo. Aí tem vários modelos, configurações no cinto, enfim, mas é sempre um cinturão paraquedista completo. Então aqui, ó, por exemplo, serviços de manutenção predial. A gente vê aqui essa corda preta como uma corda de trabalho e a corda laranja como uma corda de segurança, onde está conectado o trava-quedas. Esse trabalhador também mantém os pés apoiados em estribos e está utilizando um assento conforto para evitar aí problemas relacionados à suspensão inerte prolongada. Já dá para perceber que é outra pegada, né? Outra dimensão, né? Aqui é um trabalho muito mais técnico, com exposição a tipos de risco diferentes, com necessidade de capacitação e conhecimentos também um pouco além do que o NR35 nos dá, né? Então não faz sentido você misturar o acesso por cordas com trabalho em altura, apesar da NR35 mencionar acesso por cordas lá, né? Mas você vai ver que na própria norma já o sistema de qualificação é totalmente diferente. Aqui um outro trabalho de limpeza de fachadas. A gente pode observar aqui a proteção para canto vivo das cordas, o trabalhador suspenso, dá para ver melhor aqui o assento conforto. Utilização da corda de trabalho com um descensor de bloqueio automático. Nessa figura aqui está sendo utilizado o ID da Petzl. E o trava-quedas conectado na corda de segurança. Tá? Em fator de queda 0, você pode ver que o trava-quedas está mais alto aqui para evitar o fator de queda. Então, aqui, né? Mais um serviço de limpeza de fachada também agora com vidros, né? Além de tudo que a gente já mencionou, você pode observar balde com solução para limpeza, esfregão, ventosa, o rodo aparece aqui do outro lado, os 2 pés apoiados no estribo, uso de assento conforto, mochila de hidratação, né? Então você vê que é a configuração básica aí em 3 serviços diferentes. Essa configuração básica consiste em ancoragem. Então nós temos a corda de trabalho ancorada em pontos distintos. Aqui a gente pode utilizar o nó orelha de coelho com 2 alças ou ainda o nó 8 duplo e a alça feita com o nó borboleta, tá? Uma ancoragem Y. No final dessa corda nós vamos precisar ter um nó de retenção ou de contenção. Eu costumo utilizar um pescador duplo no final das cordas, para que você seja avisado que a corda chegou no final, né? Se por acaso a corda não está ainda no chão, falta lá 5 metros para chegar no chão e você está descendo por ela, esse nó vai te avisar que ela acabou e a gente evita acidentes, né? A corda de segurança também, ancorada em pontos estruturais distintos, onde vai estar conectado um trava-quedas, também terminando com o nó de contenção. O B, nós temos de novo o cinto paraquedista completo, com o olhar de suspensão na cintura sendo utilizado no descensor de bloqueio automático, de novo o ID da Petzl, mas existem várias marcas, né? Aqui a importância é o freio ele ter bloqueio automático. Se você soltar as mãos ele trava, se você passar a corda incorretamente ele trava, e alguns, além disso tudo, ainda tem um sistema antipânico, e se você descer rápido demais ele também vai travar. É bem interessante, né? O cinto paraquedista completo vai estar sendo utilizado o olhar de suspensão nesse freio e o olhar de proteção contra a queda para o trava-quedas. Aí nós podemos posicionar o trava-quedas no olhar das costas ou no olhar do peito. E as cordas, como já mencionamos, né, corda de trabalho e de segurança. Então mudou totalmente a figura. Aqui, no acesso por cordas, o trabalhador já vai estar suspenso o tempo todo. Então, digamos assim, não tem como ele cair daqui, ele já está suspenso. O que pode acontecer é a corda de trabalho dele sofrer uma falha e automaticamente ele ser transferido para a corda de segurança, né? No trabalho em altura é diferente. No trabalho em altura você fica com os pés apoiando você. O seu primeiro apoio é o pé ou a mão.
Então você vai estar caminhando numa plataforma, escalando o andame, subindo por uma escada marinheiro. Você está levando seu trava-queda, seu talabarte duplo, mas eles vão entrar em ação somente se você sofreu uma queda. Digamos assim, seu primeiro ponto de apoio serão suas mãos ou um talabarte de posicionamento, né? Então, quais são os equipamentos típicos aí, né, que a gente vai ver em trabalhos em altura? Na maior parte deles é o cinto paraquedista simples, né? O cinto paraquedista simples, ele geralmente vai vir com olhares anti-queda torácicos e dorsais. Olhar o torácico, olhar o dorsal. Você pode utilizar o talabarte duplo e o trava-quedas em qualquer um dos dois, não tem problema. Eles têm a mesma especificação com relação ao uso nos acessórios. A diferença é que, preso pela costa, o trabalhador vai ficar caído olhando para o chão, né? Preso pelo peito, ele vai ficar olhando para cima. Eu, particularmente, prefiro trabalhar ancorado pelo olhar do peito, porque eu consigo, de repente, até voltar para a estrutura que eu estava, me apoiando no talabarte duplo e subindo novamente na estrutura. Preso pelas costas, dependendo do local, você não vai conseguir voltar. Obrigatoriamente, alguém vai ter que te resgatar. Esse é um cinto indicado para trabalhos mais simples, devido a não possuir acolchoamento, pontos de ancoragem adicionais. Mas existem modelos simples com pontos de suspensão nos cadarços do ombro, ponto de posicionamento, enfim. Nas aulas seguintes a gente vai ter aula falando só sobre cinto paraquedista, então a gente vai detalhar bastante aí cinto simples, cinto completo, os pontos, tá? Só você acompanhar aí. Esse aqui é um cinto paraquedista completo, ele vai ser indicado para trabalhos mais técnicos, né? De resgate, acesso por cordas, posicionamento em torres de telecomunicação e outros aí. Devido ao acolchoamento, pontos de posicionamento nas laterais, ponto de proteção contra a queda na costa e no peito, ponto de suspensão. É um cinto mais confortável para se trabalhar se você sofreu uma queda, por exemplo, né? Esse cinto aqui ele acaba fazendo com que você tenha alguns desconfortos nas coxas, de repente até sintomas de suspensão inerte acontecendo antes, se for comparado com esse cinto aqui. Por quê? Os cadarços dele das pernas, ele tem acolchoamento, então fica mais confortável ficar suspenso por esse cinto. Mas para um trabalho em altura padrão NR35 aí, os dois são bem-vindos, tá? Nós vamos também trabalhar com trava-quedas para corda ou para cabo de aço. Trava-quedas para corda, ele aceita cordas com bitola aí de até 12 mm e meio, 13 mm, depende do trava-quedas. O trava-quedas para cabo de aço é padrão, cabo de aço para 8 mm, tá? Aqui a gente tem até um absorvedor de impacto embutido, bem interessante. Sempre que você puder trabalhar com os acessórios de proteção contra quedas com absorvedor de impacto, vai ser uma boa, tá? Tem o talabarte duplo com SDE, sistema dissipador de energia ou absorvedor de impacto. E o talabarte de posicionamento também. Para proteções onde seja necessário uma linha de vida temporária, utilizar um trava-quedas, geralmente aqui o pessoal costuma utilizar a corda padrão NR18, que é essa corda aqui. Nós vamos também ter aula falando só sobre cordas aí mais para frente, para você ter os detalhes dela, né? O que importa saber é que a corda certificada, ela precisa ser construída no sistema capa e alma. Então ela precisa ter capa, alma e o microfilme com a informação do fabricante, norma que ela atende, tá? Para acesso por cordas, em acesso por cordas não se usa cinto paraquedista simples, porque nós precisamos obrigatoriamente de ponto de suspensão, ponto de proteção contra quedas, para fazer várias manobras de resgate, de autorresgate, de escape, deslocamento em estrutura metálica, progressão artificial, enfim. O cinto paraquedista precisa ser completo para acesso por cordas. Então já comentamos sobre ele, né? Os trava-quedas a gente pode utilizar também os dois, dependendo dos trabalhos que você for executar. Geralmente é um trava-quedas para corda mesmo, né? Um descensor no olhar de suspensão e um trava-quedas para corda nos olhares anti-queda, peito ou costa. Talabarte duplo, talabarte de posicionamento. Aqui a brincadeira começa a mudar já, né? Para acesso por corda a gente costuma utilizar também assento conforto, para não ficar suspenso pelos cadarços das pernas, né? Isso dá uma série
dá uma série de desconforto no trabalhador, né? O assento conforto ele te mantém preso como se fosse numa banqueta, né? Ele na verdade é uma banqueta, como se você estivesse sentado numa cadeira, porque você fica com as coxas apoiadas aqui e os dois pés apoiados em estribos ou pedaleiras. É bem confortável. Nós vamos utilizar, além disso, bloqueadores mecânicos para subir, descer, fazer algumas manobras de resgate, içamento de cargas, enfim, né? As cordas utilizadas nesse sistema também são capa e alma, mas elas atendem um tipo de certificação um pouquinho diferente, tá? A certificação NBR 15986 ou EN 1891. Pode ser corda com norma NFPA também. Então são cordas que têm uma capa, uma alma, mas o tipo de construção dela, o tipo de trançado, o tipo de matéria-prima conferem a ela uma durabilidade maior, um funcionamento melhor com o tipo de descensor escolhido, né, de acordo com a bitola da corda. E a carga de ruptura dela costuma ser um pouco maior também, se comparado com as cordas padrão NR18 na mesma bitola. E aqui os descensores com bloqueio automático, né? De novo o ID da Petzl aqui, mas poderia ser qualquer outro, né? Pode ser um Spider, pode ser um D2, um D4, enfim, tem que ser um bloqueio automático. Qualificação e certificação. Então, temos dois casos aqui, né? Trabalho em altura, qual que é o treinamento mínimo exigido pelo NR35? 8 horas. Acesso por cordas. 40 horas para cada nível. Nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o inicial, né? Quem quer começar no acesso por cordas tem que começar no nível 1. Então são manobras individuais de progressão, posicionamento, ascensão, descensão. Nível 2, as mesmas manobras de nível 1, acrescidas de manobras de resgate, autorresgate com vítima. E N3 ele é o supervisor, ele é o responsável por qualquer projeto de acesso por cordas, gestão de segurança, supervisão de resgates complexos, resgates simples. Então o N3 ele é o cara que vai estar responsável pelos dois, N1, N2, e por projetos aí de acesso por cordas em qualquer layout, em qualquer local, né? Então você pensa aí 40 horas para cada nível, e ainda assim nós temos exigências de horas mínimas para você pular de um nível para outro, tem que ter horas de trabalho em altura registrados em logbook, né? Então é outro tipo de serviço, né, se comparado com o trabalho em altura. Aqui nós temos o treinamento válido por 2 anos, aqui nós temos a certificação válida por 3 anos. Então aqui o camarada precisa de qualificação e um exame de certificação. Então tem essa diferença aí também, né? Aqui somente a qualificação já capacita o trabalhador a executar, desde que autorizado pela empresa que estiver recebendo o serviço dele. Qual é a norma que nos dá como referência? NR35 para o trabalho em altura. Para acesso por cordas, NR35 no anexo 1, NBR 15595 e NBR 15475. Quem pode dar treinamento de trabalho em altura? Qualquer instrutor, qualquer profissional que queira ser instrutor, desde que ele comprove proficiência. Essa proficiência dele precisa ser teórica e prática. Tá? Ele precisa conhecer de norma, de legislação, de planejamento, análise de risco e tudo mais. E também precisa ter experiência prática. Não faz sentido o camarada dar um treinamento de trabalho em altura e ele nunca subiu num telhado, nunca passou por uma linha de vida, nunca teve pendurado num talabarte duplo, num trava-quedas para sentir como que é, né? Ele precisa ter uma experiência prática, né? É essencial isso aí, né? E o certificado precisa ter um profissional de segurança do trabalho como coordenador, como responsável legal, que é um técnico de segurança ou um engenheiro do trabalho. Acesso por cordas, o instrutor precisa ser nível 3i. Então, além desse processo todo aqui, ele tem que atender uma série de exigências para ser instrutor de acesso por cordas, né? Onde pode ser executado o trabalho em altura? Qualquer local ou empresa, desde que atenda ao conteúdo programático para aquela empresa. Então, se uma empresa contrata um serviço contrata um treinamento de trabalho em altura para montador de andaime, você pode fazer o treinamento em company, né? Vai lá na empresa, monta o andaime e treina o pessoal ali no andaime. Você vai usar a escada para fazer limpeza,
o ideal é que a parte prática seja sempre feita de acordo com a realidade dos participantes desse treinamento, né? No de acesso por cordas, tem que ser realizado em centros de treinamento autorizados e credenciados de acordo com uma das certificadoras. Hoje nós temos no Brasil a ANEAC, a ABEND ou o IRATA Brasil. Elas possuem centros de treinamento credenciados, com instrutores credenciados, atendendo os requisitos que as NBRs nos dão, né? Além da documentação que cada certificador exige, né? Conclusão. Trabalho em altura. É uma técnica de menor complexidade, onde os pés, as mãos ou talabarte de posicionamento vão servir como meio principal de apoio, conforme na foto aqui, ó. O camarada está andando num telhado, numa estrutura, ele está ancorado numa linha de vida, só que esse acessório aqui, esse talabarte duplo, ele não tem carga nenhuma nele. Ele só vai entrar em ação se acontecer o quê? Uma queda, aí o trabalhador vai ficar pendurado pela linha de vida. No acesso por cordas, a corda de trabalho mantém o trabalhador preso o tempo todo e a de segurança só vai entrar em ação quando a principal falhar. Então aqui nós temos manobras mais técnicas indicadas para situações específicas onde meios convencionais, por exemplo, trabalho em altura aqui, não são aplicáveis, aí é feito por corda, tá? Então, eu finalizo aqui a nossa aula, espero que você tenha gostado e qualquer dúvida aí, deixe seu comentário no canal, deixe seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, com a sua dúvida aí a gente vai responder o quanto antes, tá? Se você quiser maiores informações, você pode acessar o blog salvamentobrasil.com.br ou o meu canal de vídeos no YouTube. Então aqui a gente tem bastante material indicado para profissionais de resgate e salvamento, né? Bombeiros, resgatistas, equipes públicas de atendimento de defesa civil, tem bastante coisa legal para vocês aqui. Se você quiser acompanhar o Instagram do Extrema Vertical, o Extrema Vertical é uma empresa de prestação de serviços de trabalho em altura. Tem algumas fotos que são publicadas lá com o dia a dia, né, para você observar o que nós passamos agora no treinamento aplicáveis no dia a dia, tá? Além dos vídeos aí do Altura Brasil também. Consulte o material, dê uma olhadinha lá e pesquise, tá? Não se limite somente a essa aula, visite outros canais, veja outros vídeos, adquira livros, tá? Que essa aula aqui é uma coisa básica só para você ter como consultar aí quando você tiver suas dúvidas, tá? Você pode observar que essa aula utilizada é a mesma que eu utilizo em sala de aula, acrescida aí de umas explicações um pouquinho mais detalhadas. Então, essa sequência de vídeos que eu vou deixar no canal vai servir como uma fonte de consulta permanente aí para você, pelo seu celular, pelo seu computador, de qualquer lugar onde você estiver. Grande abraço, força e honra.